Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica. Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos orar, iniciando então esse momento, orarmos pelas famílias enlutadas, que Deus possa confortá-las, ajudá-las nesse momento tão difícil, dando ali o sustento e o consolo vindo de Deus. Orarmos também pelas nossas irmãs, Gesilda, Germa, também Delvira, Ione, Dona Nilza, que Deus possa continuar abençoando. Também sermos gratos a Deus pelas bênçãos recebidas. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então queremos agradecer pela nossa igreja, pelas famílias, e pedir a Deus que possa continuar nos abençoando a cada dia. Orarmos também como forma de gratidão pelo aniversário de casamento do Lordson e também da Priscila, agora nessa semana, dia 25. Eles fazem aniversário de casamento, que Deus possa continuar abençoando o casal, cuidando e renovando os votos ali diante de Deus. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos a Deus por mais um momento especial que estamos tendo, que possa ser um momento, Deus, de crescimento espiritual para todos nós. Perdoa os nossos pecados, nos ajude, ó Deus, a fazer a Tua santa vontade. Console e conforte as famílias que estão enlutadas, que a Tua graça e a Tua bondade possam estar sustentando cada uma delas. Também, ó Deus, nós te pedimos pelas nossas irmãs Gesilda, Delvira, Ione, Germa, Dona Nilza, que só possa, ó Deus, estar ali com a Tua mão toda poderosa, abençoando as nossas irmãs. E somos gratos, ó Deus, pela Priscila, pelo Lordson, que nessa semana completa mais um ano de aniversário, de casamento. Abençoe aquele casal, abençoe o filho também, Mateus. Continue, ó Deus, cuidando e sustentando grandemente aquele casal e também a sua família. Também, ó Deus, nós somos gratos pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu consolo para com a nossa igreja, sustentando e abençoando, fortalecendo a nossa querida igreja. Continue, ó Deus, nos ajudando e que nós possamos fazer a Tua santa vontade, marchando, ó Deus, convictos que o Senhor é a nossa única esperança. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos, então, estudar a lição de número 8, que o tema é o exercício da resistência. O objetivo dessa lição é discernir e não cair nas ciladas de Satanás. Tem como base aqui o texto de Tiago, capítulo 4, o versículo número 7. Tiago 4, 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há aqui uma preposição, uma adversidade aqui, uma conjunção adversativa, porque ele começa falando: olha, você se submeta a Deus, se humilhe diante de Deus, obedeça a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como nós devemos resistir ao diabo? Obedecendo a Deus. Se você falar com ele: está amarrado, em nome de Jesus. Não, isso aí não vai amarrar ninguém. Ainda mais Satanás. Você tem que vencer ele guardando a palavra de Deus no seu coração. Jesus venceu Satanás no deserto com a expressão "está escrito". Então a forma também que nós venceremos Satanás é o sangue do Cordeiro em nossa vida. O sangue de Cristo por nós. Nós nos submetermos à voz dele, nos submetermos então à orientação de Deus para vencermos Satanás, Aí sim, realmente, ele não vai ter vez. Podemos ser tentados várias vezes, mas ele não vai ter vez por eu ser um servo obediente, temente a Deus. Mas vamos então para a nossa lição, quando o autor ele faz então algumas ponderações. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Por que devemos resistir ao diabo? A razão básica apresentada pela Bíblia
que justifica uma ação de resistência ao diabo é a sua pessoa, quem ele é e o que ele faz. Satanás é inimigo de Deus. Ou seja, se ele é inimigo de Deus, é meu inimigo também. Porque se eu sou filho de Deus, automaticamente também Satanás não gosta de mim. Né? E eu me torno então inimigo dele, e ele também é meu inimigo. Né? Ele foi expulso do céu por causa da sua rebelião contra Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Vamos ver lá em Isaías, no capítulo 14, se você puder abrir sua Bíblia aí, Isaías capítulo 14, os versículos 12 ao 15. Isaías capítulo 14, os versículos 12 ao 15. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, olha aí, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, vaidade, orgulho, arrogância da parte dele. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa era a ideia de Satanás. Contudo, versículo de 1 ao 15, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então ele foi expulso por querer ser igual ao Altíssimo. Subiu sobre ele a vaidade, o orgulho, e com isso ele se tornou então inimigo de Deus. Ele também é o nosso inimigo, o inimigo do cristão e da igreja de Jesus Cristo. Ele já foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário, os seus dias estão contados, mas ele não se cansa de matar, roubar e destruir. Satanás aparece na Bíblia com vários nomes, os quais identificam o seu ministério. Então ele aqui denomina vários nomes para Satanás. Um deles é adversário. Esse também é muito conhecido lá em Mateus capítulo 4, versos 10 e 11. Diabo, que simboliza, que significa acusador, caluniador. Outro também, nome, maligno. Está lá em Atos 13, 19. Serpente, ou seja, sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Lá em Apocalipse 12, 9 fala da palavra serpente, aquele que é sedutor, dragão, Apocalipse 12, 7, todos esses são nomes dados a Satanás. Tentador, Mateus 4, 3, Beelzebu, Mateus 12, 24, príncipe deste mundo, também, João 12, 31, o Deus deste século, 2 Coríntios 4, 4, isso tudo são nomes dados a Satanás e o seu ministério, príncipe das potestades do ar, Efésios capítulo 2, versículo 2. Observamos também que ele é astuto, armas seladas, poderoso, enganador, sedutor, mentiroso, homicida, assassino e também opressor. Então são inúmeros nomes, o ministério dele sempre com a intenção de matar, roubar, destruir, de enganar, de acusar. Essa é a função de Satanás, enfraquecer o ministério da igreja. A função dele é destruir pessoas, carregar pessoas para o seu ambiente, que é o inferno. Ele já foi derrotado naquela cruz, sangue derramado naquela cruz por nós. Ali mostrou então que ele foi derrotado, mas mesmo assim ele continua investindo, continua atraindo, continua seduzindo, enganando muitas pessoas. Então, como eu consigo vencer isso? Me sujeitando a Deus. Eu preciso reconhecer a soberania de Deus na minha vida. Eu preciso ser dependente de Deus. Volto lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Obedeça a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você precisa se sujeitar, obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus, reconhecer Deus como seu Senhor e Salvador, viver na presença de Deus, para que ele, acusador, maligno, opressor, sedutor, tentador, não te carregue para o inferno. Porque enquanto tivermos vida, enquanto morarmos aqui nesta terra, vivermos aqui nesta terra, ele vai continuar sempre
tentando você. Mesmo que você já seja um cristão, um servo de Deus, ele não vai desistir de estragar, de tentar a sua vida, prejudicar você, envergonhar o Evangelho através da sua vida. Então vigia, ora, esteja se submetendo à voz do Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. As ciladas do diabo. O cristão e a igreja são os alvos específicos de Satanás, com certeza. As pessoas que fazem a vontade dele, vivem nas drogas, na prostituição, na fornicação, já estão fazendo a vontade dele. Então o que ele quer é armar ciladas contra a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. O cristão que leva o Evangelho a sério, ele quer tentar seduzir para prejudicar. O seu desejo é derrubar o cristão e prejudicar a comunhão entre os irmãos. Como ele tem procurado armar ciladas para prejudicar o progresso, o desenvolvimento da igreja de Cristo. Por isso, meu amado irmão, vigia. Não permita que Satanás desanime você. Não permita que ele coloque pensamentos impuros na tua vida e prejudique a tua comunhão com teu irmão em Cristo. Prejudique a tua caminhada cristã. Não permita isso. São ciladas que ele faz diariamente para enfraquecer a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Há 3 lições neste versículo. Esse versículo é 2 Coríntios 2:11. Satanás tem planos e estratégias contra a igreja. Satanás não é bobo, Satanás é astuto. Ele tem a sua capacidade, ele tem a sua inteligência para o mal. Então ele arma ciladas, ele tem estratégias. A ideia é que Satanás tem um plano astucioso com o objetivo de enganar, iludir, seduzir, destruir. Então ele procura de uma forma ou de outra, vagando aí pelo mundo, trazer complicações para a igreja, trazer problemas para a igreja, trazer desarmonia para a igreja e na caminhada cristã também. O outro objetivo de Satanás é obter vantagem sobre nós. Vantagem significa na língua grega desejar ter mais do que é próprio, cobiçar, isto é, manipular, ganhar algo. No caso tratado por Paulo, os ressentimentos da congregação são aproveitados por Satanás para prejudicar a saúde espiritual da igreja. Ele tira proveito de ressentimentos existentes no coração das pessoas e que ainda não foram resolvidos e perdoados. Então ele pega uma situação de discórdia na igreja, na família, e ele procura então alimentar aquilo, valorizar aquilo, trazendo ressentimentos, trazendo mágoas, trazendo aí com isso intrigas, e fica isso evidenciado no seio da igreja, no seio familiar, trazendo então um desânimo. A ideia é enfraquecer o servo de Deus, já que o cristão, ele é do Senhor, então a ideia é ele tentar enfraquecer então a cada dia mais aquele cristão, enfraquecer a igreja de Cristo com divisões, com facções, trazendo então um desânimo na fé. São ciladas, ele tem planos e estratégias para prejudicar o andamento, já que ele é um derrotado, mas a ideia dele é prejudicar, retardar a evolução, o crescimento da igreja. Então você que faz parte da família de Deus, cuidado com as ciladas de Satanás. Ele não desistiu de você nem de mim. Então procure vigiar e orar para que você não caia nas ciladas de Satanás. Eu sempre digo à igreja que ele nunca vai vir vestido de garfo, de rabo, e com chifre. Ele vai sempre seduzir de maneira atraente, convidativa, para que você possa então ser levado. Então vigie e ora. Essas foram 2 atribuições, duas exortações que Jesus deixou para os discípulos, para todos nós que somos seguidores dele, é a vigilância e a oração. Satanás sugere que eu posso servir a Deus sem me afastar do pecado. Ele faz isso, não tem nada a ver. Isso aí não tem problema nenhum, você pode continuar sendo da igreja. Você não vê fulano faz isso também. Você não vê aquele pastor fez isso também, então você também pode fazer. Não precisa você seguir a Deus sem se afastar de mim. Mas aí você olha lá para a igreja de Laodiceia, quando a igreja de Laodiceia foi chamada de morna, não era nem fria nem quente, e aquilo trouxe
ânsia de vômito ao próprio Deus. Vomitar-te-ei da minha boca, porque ele vivia em cima do muro. Ou seja, ela queria satisfazer o desejo da carne, mas também queria louvar a Deus. Não dá. Então Satanás tem essa estratégia de sugerir que eu posso caminhar, servir a Deus, mas não me afastar do pecado. Isso é uma grande mentira. Por isso que o ministério dele, um dos ministérios dele é a mentira, ele é um mentiroso. Então, cuidado que eu preciso ter com relação a isso. Ele me anima a pecar e a continuar realizando a obra de Deus sem crise de consciência ou culpa. Ele vai me incentivar a ser amigo de Deus e também amigo do mundo. Não há possibilidade disso. Nós não podemos ser amigo de Deus e também amigo do mundo. Ou eu sou amigo de Deus ou sou amigo do mundo. Se eu me torno amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Agora, se eu me torno também amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus, eu sou um mentiroso. Nesse texto de Tiago que nós lemos, no versículo de número 7, do capítulo 4, Tiago 4, versículo 4, o 7 nós lemos, né? Diz assim, Tiago 4:4: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que disser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não dá para você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou Deus do mundo, deste século, que é o próprio inimigo. Não dá para você servir a dois senhores. Aí vem a questão de você fazer a boa escolha, estar aos pés de Cristo, fazendo a vontade dele. Satanás também, uma das ciladas dele sempre me apresenta argumentos racionais, coerentes, para impedir o meu compromisso com Deus. Ele é mentiroso, torce o sentido da palavra de Deus, tenta me convencer de que eu sou muito importante, competente para me envolver. Para isso, ele me oferece uma série de vantagens materiais, posição de poder e também projeção humana. Ele fez isso com o próprio Jesus no deserto, oferecendo para ele muitas coisas. E aí Deus venceu Satanás com a palavra: está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, só ao Senhor Deus adorarás e a ele servirás. Ele começou a citar todo o Velho Testamento para o próprio Satanás. Satanás então não teve vez. Então Satanás ele tem argumentos, e se nós não estivermos na presença do Senhor, nós somos convencidos pelos argumentos mentirosos, astutos do inimigo. Por isso que a palavra de Deus habitada em nosso coração, essa é a maneira para nós vencermos o inimigo. Meu querido irmão e amigo, estude a palavra de Deus. Guarde ela, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, guardo a palavra de Deus na minha vida, para que eu possa me afastar do pecado, dos convites e também dos argumentos do inimigo, para que eu não caia nas ciladas dele. Satanás sempre me mostra os defeitos dos irmãos e da igreja, com o objetivo de prejudicar o meu envolvimento com a obra de Deus. Quantas pessoas saem da igreja por motivos banais? Fulano de tal fez assim, fulano de tal não falou comigo, fulano de tal. Cada um vai dar conta de si, meu irmão. Você tem que olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então o inimigo joga esse argumento, essa cilada, para que você desanime de caminhar com Cristo. Você acaba caminhando. E aí vai você e aquela pessoa lá que está dando mau testemunho para o inferno. Então olhe para Cristo, observa que Cristo é que morreu na cruz por você. E olhe para aquele irmão, para que ele possa então ser movido pelo Espírito Santo de Deus e que haja uma genuína conversão na vida dele, para que ele entenda o que é realmente o Evangelho. Agora, não saia da comunhão por causa daquela situação, que às vezes foi uma situação desagradável, mas que não justifica você deixar de caminhar com Cristo por causa daquela situação. Ele faz com que eu me considere mais certo, mais crente, mais sincero do que os outros. Isso tem acontecido muito. Eu ser crente, igual fulano de tal, argumento satânico, argumento do próprio inimigo. Ele tenta me convencer de que a igreja é uma comunidade de hipócritas, que é um sistema, que é um bando de falsos.
Muitos cristãos estão ali para disfarçar as suas fraquezas. Então são argumentos que Satanás coloca, né? E acaba que aquela pessoa realmente ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. E quem também comete mau exemplo também não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Mas nada me justifica eu me afastar da presença de Deus. Nada pode me separar do amor de Cristo. Lembra de Romanos 8, 31, 39? Que nada me separa do amor de Cristo. Até mesmo um problema na igreja não pode me separar da minha comunhão com Cristo. Eu preciso manter a minha comunhão com Cristo, porque foi Cristo que morreu por mim. Não foi lá aquela experiência ruim, não foi lá aquele problema que eu passei, mas foi Cristo que morreu na cruz por mim. Então eu devo a Ele a obrigação, no sentido de obrigação, honra, né? É claro que Ele fez aquilo ali pela misericórdia, pela graça, pelo amor que Ele tem por nós, mas eu devo a Ele toda a honra e toda a glória. Então eu devo caminhar com Ele, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando no seio de uma igreja. Eu devo caminhar com Ele e com a sua noiva, que é a igreja. Como posso dizer que sou crente se eu não tenho nenhuma comunhão com a igreja? Eu não sou, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, se eu tenho como noiva, eu também tenho que ter com a igreja, que é a noiva de Cristo. Então, cuidado com as armações e os argumentos mentirosos de Satanás. Satanás incentiva-me a valorizar mais as coisas materiais do que a de Deus e os meus irmãos. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Pessoas que são escravas do trabalho, pessoas que são envolvidas, ligadas com os bens materiais, esquecem de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele tenta me convencer que tempo e dinheiro investidos em pessoas e no reino de Deus são prejuízos. Ele me incentiva a usar aquilo que Deus me dá exclusivamente na satisfação dos meus desejos. É o egocentrismo, pensar só nele, em satisfazer só os desejos dele, não pensar no outro. E nós sabemos que o segundo mandamento é amarás ao próximo como a ti mesmo, ou seja, não é amor próprio, a você amar o próximo a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o servo de Deus ele é sensível à situação difícil que o outro está enfrentando, né? Agora, se você tem esse desejo pelos bens materiais e satisfazer só as suas vontades, os seus desejos, você está caindo no argumento mentiroso de Satanás. Satanás me levará a pensar que servir a Deus é complicado e custoso. Ele trabalhará a minha mente para que eu veja as dificuldades do serviço. Ele me fará sentir com pena de mim mesmo. Ele tentará me convencer de que eu devo servir, mas sem compromisso. Quantas pessoas, irmãos, que são amigos do Evangelho? Elas conhecem a palavra já há anos, mas não tomam uma decisão, não tomam um compromisso. Elas vão à igreja, elas caminham, mas quando você chama ela para um compromisso, ela recua. Ela não quer compromisso. Então o inimigo vai retardando. E com isso os anos vão se passando. E essa pessoa não desfruta de uma alegria permanente no seu coração por ela ficar retardando e não ter compromisso com o Evangelho de Cristo. Ciladas e argumentos mentirosos que o inimigo pode fazer para retardar, estacionar a nossa fé em Jesus Cristo. Satanás levantará falsos mestres, espíritos enganadores, que me tentarão abandonar a fé e a sã doutrina. Ele infiltra lobos na igreja, disfarçados de ovelhas, com o intuito de iludir e enganar os cristãos, principalmente os novos na fé. Como tem acontecido isso, né? Quantos falsos mestres, quantos enganadores, possuídos pelo próprio inimigo para enganar, levar falsas doutrinas. Isso também tem acontecido. Cuidado com esses lobos cruéis, cuidado com esses falsos mestres que têm entrado nas igrejas, prejudicado com palavras também convincentes, mas não são bíblicas, tentando então dividir e prejudicar a igreja, trazendo perturbação a muitas famílias que estão interessadas em aceitar a Cristo, desejosas em caminhar de maneira verdadeira e sincera ao lado de Cristo, mas falsos mestres, espíritos enganadores que tentam e vão fazendo com que muitas pessoas abandonem e não conheçam a verdadeira doutrina. A vida cristã, ela é uma maratona que exige muita resistência.
Satanás, o nosso grande adversário, está ao nosso redor, esperando uma oportunidade para nos parar. A Bíblia oferece-nos 5 segredos para a resistência. Antes de nós sabermos quais são esses 5 segredos, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, o versículo 1. A vida cristã realmente ela é uma maratona. Eu comparo ela a uma escadaria, que você tem que subir um degrau de cada vez, sendo auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e assim está sentado à destra do trono de Deus. Aqui, no início, nesses 2 versículos que lemos, o autor de Hebreus mostra para nós que devemos imitar o exemplo de Cristo, que ele foi perseverante em meio às provações. A vida cristã ela é uma maratona. A vida cristã ela deve ser vivida debaixo da direção e da orientação de Deus. Sem isso você não consegue superar as dificuldades da vida. Só que ele diz: você corre com perseverança olhando para Cristo. Corre com perseverança olhando para Cristo. A carreira que está proposta para você, Cristo proporcionou isso. Então olhe, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, olhe olhando, porque Ele foi o grande exemplo e nós devemos imitá-lo. Ele foi o exemplo de perseverança em meio às provações. Então, corra, mas olhando para Cristo. O seu alvo é Cristo, o foco é Cristo, o exemplo maior é Cristo. Então, olhe para Cristo. Não olhe para as pessoas, olhe para as pessoas com a intenção de ajudá-las a elas olharem para Cristo. Olhe com a intenção de orar por elas e abençoá-las com o amor de Cristo, mas não com espírito crítico ou com espírito de julgamento, mas olhe para Cristo. Ele é o exemplo de perseverança, exemplo de vitória. Então, se nós queremos vencer as astutas ciladas do inimigo, mentiroso e acusador, nós precisamos olhar para Cristo, autor e consumador da fé. Os 5 segredos para a resistência é: você não deve ignorar ou desprezar as estratégias de Satanás. Não. Você deve pedir a Deus que te dê resistência, te dê firmeza e acrescente a tua fé. Esse foi um pedido que os apóstolos pediram a Deus, a Jesus Cristo: Senhor, acrescenta-nos a fé. Se sujeita a Cristo, não ignore, porque Ele é astuto, Ele é acusador. Ele existe, Ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso inimigo. E você não vai vencer Ele com a expressão está amarrado. Você vai vencer Ele se sujeitando ao poder e à orientação bíblica. Então não ignore, mas procure então olhar para Cristo e pedir a Ele que te dê força e sabedoria. Você deve descansar no poder do sangue de Jesus Cristo. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, descansar no sentido de você confiar no poder de Jesus Cristo, em saber que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, e você o aceitou em seu coração, e você então caminha com Jesus Cristo. Descanse nisso. Não tenha medo de Satanás. Não tenha medo de Satanás, mas descanse no poder de Deus. Descanse no poder de Jesus Cristo. Confie nele e creia que Ele está com você, estará cuidando e também armando você, como Efésios 6, a armadura de Deus, cingiu os vossos lombos com a couraça de justiça, para que você vença então as obras do inimigo que vão nos tentar constantemente. Você deve ser armado e se defender. Acabei de falar, com a oração e a palavra de Deus. Efésios 6. Ali você pegando Efésios 6,
até o versículo 18, né? Do versículo 1 ao versículo de número 18, você tem ali a armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Então você pega Efésios 6, de 10 a 18, fala da armadura de Deus. E ali a terceira sugestão que ele dá é exatamente sobre isso, que devemos nos armar. A oração é a palavra de Deus. Ao orar eu converso com Deus, a palavra Deus fala comigo. Sem isso, se eu não orar e não ler a Bíblia, não meditar na palavra, eu sou uma presa muito fácil para Satanás. Então você tem que estar em comunhão com Deus, se armar, né? Se armar. Nós vivemos uma guerra espiritual, precisamos nos armar, armarmos com a oração e com a palavra de Deus. Você deve sujeitar-se a Deus em humildade e obediência, buscando a ajuda espiritual, com certeza. Tiago 4, o versículo 7. Sujeitarmos a Deus, obedecermos a Deus. Resiste ao diabo, ele vai fugir de você, né? Agora essa fuga ele vai voltar mais forte para tentar você. Mas quanto mais você obedece a Deus, se sujeita à orientação da sua palavra, mais forte você vai ficar para resistir a Satanás. Então por isso que a oração e a leitura bíblica, a meditação da palavra de Deus, não fala leitura, não é você ler a Bíblia como você lê um jornal. Mas você estudar a Bíblia, você se debruçar na palavra de Deus e ter uma vida de oração, você vai se fortalecendo e mais dificuldades Satanás vai ter para tentar você ou prejudicar você. Você deve ocupar-se com o serviço, ou seja, ocupar a tua mente, trabalhar na igreja, trabalhar na obra do Senhor, mente vazia, oficina de Satanás. Então trabalhe, ocupa a tua mente. Trabalhe na igreja, senão vai surgir, com o passar dos anos, com o passar do tempo, vão surgir um espírito crítico no seu coração. E você vai começar a entrar na igreja, começar a observar muitas coisas e não vai querer se envolver. E isso vai ter uma abertura, uma brecha que você vai estar dando para que o inimigo então entre e comece então a criar em você esse espírito crítico. Trabalhe na casa do Senhor. Lembra que uma das lições iniciais foi o alimento do serviço. Nós nascemos, fomos regenerados, gerados de novo para servir ao Todo-Poderoso. Então trabalhe na igreja. Essa é uma outra forma também de você conseguir vencer as astutas ciladas do inimigo, é ocupar-se com o serviço. Não só um serviço eclesiástico, mas também você ter o seu trabalho, se ocupar ali no seu trabalho, você ter a oportunidade de evangelizar, de testemunhar de Cristo. Então, queridos irmãos, esse é o exercício da resistência, sabendo que Satanás é astuto e acusador. Então nós precisamos nos alimentar da palavra, trabalharmos na obra do Senhor, estarmos envolvidos com as coisas concernentes ao Senhor, descansar no poder dEle, nos armarmos com a armadura que Ele deixou para nós, para que tenhamos então força para vencermos Satanás, resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Sujeite-se a Deus, obedeça a Deus de todo o seu coração, obedeça e ame Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, porque Ele já venceu o acusador, Ele já venceu o inimigo, nosso adversário. Então caminhe com Jesus Cristo para que você torne também um vencedor, se sujeitando a Deus, resistindo às ofertas do inimigo, e ele vai fugir da sua vida. Confie no poder de Deus e também nas suas promessas. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, ó Deus, por mais uma oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe em cada coração e que tenhamos, ó Deus, força para vencermos as dificuldades do inimigo. Que tenhamos, ó Deus, sujeição e temor à Tua Santa Palavra. Que sejamos, ó Deus, obedientes a Ti, para resistirmos às ciladas, às acusações, às vozes satânicas, e eles então estarão fugindo de nós, por nós estarmos obedecendo a Tua Palavra. Cuide da Tua igreja, ó Deus, em meio a tantas situações
que o inimigo não tenha vez, que as facções, as contendas que às vezes acontecem dentro da igreja possam, ó Deus, às vezes enfraquecem muitas pessoas, mas que possamos estar vigilantes e orando, buscando em Ti, ó Deus, o poder, buscando em Ti a autoridade para vencermos as ofertas do inimigo. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.